Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. O nosso tema é RPG, é UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, que é o livro aqui da Retropunk que a gente está explorando, né? Pensando aí regras de lore, de sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de qual é a pegada aqui desse livro, que é bem diferente, bem interessante, uma leitura muito divertida. Se você está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do VG com todos os nossos vídeos sobre o tema, para você assistir com calma e depois entrar na caravana e seguir viagem junto com a gente aqui, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem já tá assistindo os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente tá explorando aqui um pouquinho das regras, né, do VG. Então, já falamos sobre construção do personagem, no vídeo passado falamos de perícias, né, falamos dos atributos, e agora a gente vai falar um pouquinho, olha, sobre a questão do conflito. Como é que é a resolução de conflitos, combates aqui no VG? Tem coisa que você já viu antes, tem coisa que é diferente, então se liga aí que a gente vai começar a explorar esse assunto agora. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa passada pelo conflito no VG, vou ler um trechinho para vocês que eu achei bem interessante. Olha lá. Embora uma luta possa envolver combate e morte, ela também pode envolver um jogo de gato e rato e de insinuações, fofocas, processos judiciais e armações. Por que eu estou destacando isso aqui? Primeiro, porque, claro, uma situação de conflito, por isso que eu não estou falando combate, pode envolver uma simples diferença de opiniões. Mas eu quero fazer o link disso que eu estou falando agora com algo que eu falei no vídeo anterior, que é a questão dos atributos, né, serem subdivididos naquela questão do primário, secundário e dinâmico. Então, se você tem atributos mentais que podem ser usados numa situação de conflito, eu, até o momento, né, acho interessante essa subclassificação do ativo, passivo e dinâmico para você escolher qual seria o atributo mais apropriado para você usar num teste de conflito, que seja, por exemplo, um duelo de charadas, um jogo de gato e rato de insinuações, como ele está falando aqui, uma argumentação ferrenha, coisas que sejam diferentes do combate, né, do soco, do combate físico. Então, nesse ponto, eu acho interessante aquela classificação, né, dos atributos em ativo, passivo e dinâmico. Eu acho que ajuda o narrador a identificar qual seria o mais indicado para aquele teste específico. Mas avançando aqui no livro, olha, uma outra coisa que eu acho interessante a gente destacar é a questão que ele fala dos lados, olha só. Aqui, isso vai ser interessante para a regrinha da iniciativa. O que eu quero dizer com isso? Aqui no VG, só existe conflito quando você tem lados opostos. Até aí, beleza, tranquilo, normal. Mas como é que isso vai influenciar na questão da iniciativa? Olha só, a iniciativa, e aqui, só vou deixar um parênteses, tá? Tudo que eu falar aqui nesse vídeo em relação ao conflito, pelos próprios exemplos que o livro dá, são conflitos físicos, são combates, né? Mas aqui reafirmo aquela questão de você prestar atenção na classificação dos atributos para colocar tipos de conflitos que não sejam necessariamente só combates, né? Mas vamos lá. A iniciativa, você vai jogar um D6 mais a rapidez do seu personagem, para identificar quem vai agir primeiro. Mas aqui começam as diferenças. Você não vai fazer isso para cada personagem. Você vai fazer isso para cada lado. É por isso que eu estou frisando essa questão. Para existir um conflito, tem que ter dois lados. Claro, no lado dos heróis, dos personagens, alguém vai jogar ali para representar o grupo. E esse alguém muda a cada rodada. Ou seja, cada rodada do combate, um outro personagem diferente do primeiro vai fazer o teste para ver se aquele grupo, se aquele lado continua agindo primeiro ou não. E aqui, para a gente fechar essa parte da iniciativa, o livro vai trazer aqui uma tabelinha para auxiliar o narrador, porque nem todas as criaturas ou nem todos os oponentes que você vai encontrar vão ter essa característica, esse atributo da rapidez. Então ele dá aqui um parâmetro, se a criatura é muito lenta, é muito rápida e tal, qual jogada de dados você vai fazer. Algumas criaturas vão jogar com vantagem, outras vão jogar com desvantagem, né? Regra geral, todos os personagens têm 2 ações por turno, mas algumas criaturas, por conta dessa velocidade mais rápida, podem chegar a ter, pelo menos até onde essa tabela vai aqui, a ter 3 ações por turno. Em seguida, o livro vai falar aqui um pouquinho, olha, das ações, o que os personagens podem fazer em cada turno. E aqui ele vai ter uma lista longa de exemplos, como eu falei, mais voltados para a questão do combate, tá? Aqui não tem grandes novidades, não tem nada que fuja muito do padrão, tem uma lista grande de exemplos. O único detalhe é que, por exemplo, assim, algumas situações dessas, elas vão dizer aqui na própria descrição alguma regrinha básica. Mas, por exemplo, vai ser basicamente o seguinte, algumas ações vão conceder vantagens para os personagens, outras vão conceder desvantagem para os inimigos, como por exemplo se você estiver se escondendo ou alguma coisa assim, né? Então, basicamente, todos os exemplos que ele dá aqui vão explicar um pouquinho bem rápido o que é cada uma das ações: correr, se esconder, atacar, suprimir fogo, enfim, esse tipo de coisa básica de qualquer outro RPG, com uma regrinha associada que vai girar em torno dessa questão da vantagem ou da desvantagem.
Avançando, o próximo tópico vai ser relacionado ao movimento, distâncias e áreas. Olha, é uma coisa bem simples, também bem funcional, ele resolve praticamente tudo com essa tabelinha aqui, que vai dizer quais são as distâncias teóricas que ele usa aqui no jogo, né? Então são perto, próximo, longe e distante. Nessa mesma tabela, ele já relaciona isso com a área, por exemplo, uma área de efeito de uma magia e tal, não sei o que, uma área pequena, uma área média, grande, né? As dimensões, né? 2 metros, 10 metros, 40 metros, qual é a noção de distância, né? E aqui, isso aqui eu achei interessante em relação ao movimento. Não tem aqui no VG aquele negócio, seu personagem anda 6 quadrados, anda 6 metros, anda não sei o que. Não. Se você está perto, né, você não precisa se movimentar para alcançar aquilo ali. Se você está próximo, você vai gastar uma ação para alcançar aquilo ali. Se você está longe, 2 ações. Se você está distante, 3 ações. Simples assim, né? Eu não curto muito essa questão do grid, do tabuleirozinho e tal. Eu sei que muita gente gosta, eu sei que ajuda a visualizar melhor o combate tático. Mas aí vamos lá, acho que a proposta do VG não é de combate tático. Então, vamos lá, faz um risquinho aí num pedaço de papel, teatro da mente, chame o que quiser. Mas o detalhe aqui é que tudo é resolvido com essas noções aproximadas, teóricas, mas que na minha opinião dá para resolver muito bem qualquer tipo de combate, inclusive o tático. Mas esse é um tema polêmico para outro vídeo. O próximo ponto que ele vai abordar aqui no livro é a questão, olha, do ataque. Como é que vai funcionar para você acertar um alvo? Aqui, basicamente, a gente tem uma pequena variação da regra do teste básico do VG. Ou seja, você vai jogar ali o D20, mais o atributo que esteja relacionado com o tipo de ataque que você está fazendo, alguma perícia que por acaso você tenha que se relaciona também com essa situação, contra um número-alvo de dificuldade. A diferença aqui é que essa dificuldade, esse número-alvo, não vai ser algo criado pelo mestre ou decidido aleatoriamente, como a gente viu que pode ser. A dificuldade vai ser a defesa do oponente, ou seja, a defesa daquilo que você estiver atacando. Um outro detalhe também que vale a pena a gente mencionar é o seguinte, o 20 natural, ele dá dano em dobro. Aqui a galera das antigas vai lembrar dessa regrinha também, né? Lá dos tempos do AD&D. O 20 dá dano dobrado, e se você tiver aquele resultado raro, né, de tirou 20, você vai automaticamente jogar de novo. Já garantiu o dano dobrado, tá? Não precisa confirmar nada. Mas se você tirou o 20 natural, você joga de novo. Se por acaso você tirar outro 20, você dá o dano quadruplicado. Bacana, né? O próximo ponto aqui vai ser a questão da defesa, que é muito simples. Defesa não seja acertado. Simples assim. Mas brincadeiras à parte, a sua defesa vai ser basicamente 10 mais o valor da sua rapidez, mais alguma armadura que você por acaso tenha. Lembrando que aqui no VG o valor máximo que você pode ter de armadura é 19, tá? O livro ele vai trazer algumas regrinhas aqui, por exemplo, para aparar golpes e tal, mas o próprio livro fala que é um tipo de regra que você deve usar preferencialmente somente em duelos. Porque ela deixa o jogo um pouco mais lento e tal, é aquele negócio de ataque contra ataque, é um outro tipo de combate talvez mais estratégico, que não vai servir para as batalhas normais, vamos dizer assim, você deve reservar ali para momentos especiais do seu jogo. Avançando aqui vai ter uma regrinha também que ele chama aqui de reação, olha, aproveitando oportunidades, que na minha interpretação aqui é a versão dele para o famoso ataque de oportunidade. Como é que vai acontecer isso aí? É uma ação bônus que você vai ter se o seu oponente, por exemplo, tentar fugir e não conseguir, ou tentar se esgueirar por você e falhar. Então nessas oportunidades você tem uma chance de dar um ataque extra, um ataque bônus. Então, seguindo adiante, para a gente já encaminhar para o final do conteúdo desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho agora, olha, do dano quando a vida se esvai, né? Bastante poético o livro em algumas descrições, mas enfim. Como é que funciona aqui a questão do dano no VG? Bom, regra geral, claro, óbvio, evidente, quando você leva um dano, você vai descontar dos seus pontos de vida, né? Mas nem sempre, porque a gente viu aqui já que existe a possibilidade de alguns tipos de ataque, alguns efeitos mágicos, etc e tal, causarem dano no atributo, tá? Então você só precisa ficar atento para essa diferença, mas se nada for dito na descrição do ataque ou da magia, o dano vai ser aplicado nos pontos de vida. Quando tiver alguma ressalva, você já vai ser informado que é para descontar do ponto de atributo. Mas qual é o detalhe? Na verdade, no final das contas, os efeitos mecânicos vão ser os mesmos. Por quê? Quando você leva um ataque que deixa você com 0 pontos de vida ou menos, né, pontos de vida negativos, é a mesma situação, é o mesmo efeito de quando você tem um atributo reduzido a 0. Qual é esse efeito? O personagem fica inconsciente automaticamente, mas não quer dizer que ele esteja morto, tá? Ele fica inconsciente e ele ganha já automaticamente um ponto de fadiga, né? A gente já falou um pouquinho sobre a fadiga, tipo aquela condição que vai te dando penalidades adicionais conforme você vai acumulando pontos de fadiga, né? Começa só com uma dificuldade de locomoção, aborrecimento, depois você vai tendo desvantagem nos testes, esse tipo de coisa. Mas enfim, em resumo, quando você chega a 0 pontos de vida ou a 0 pontos de algum atributo, o efeito vai ser, o seu personagem fica inconsciente e você ganha um ponto de fadiga já automaticamente.
O livro vai trazer aqui também uma tabelinha só para a gente ter uma noção mais ou menos da quantidade de dano, né, das coisas. Mas claro, num capítulo futuro, quando ele trata dos equipamentos, a gente vai ter todas essas informações detalhadas aí. Quanto de dano causa qual arma, esse tipo de coisa. Mas só para dar uma primeira ideia para vocês, ele coloca aqui, por exemplo, um dano de 1d3 é um poder muito fraco, um ataque com punho, por exemplo. Uma espada seria, tá aqui, 1d6, um poder médio. E o mais alto que ele coloca aqui seria um poder épico, que causaria 3d10 de dano, que seria aqui a arma A Voz da Morte. Ainda não sei que arma é essa, descobriremos no futuro. Mas enfim, aqui é só para dar uma ideia geral e inicial, mais ou menos ali da nivelação do dano, né? Dos tipos de dano, para você ter uma noção aí na hora de colocar uma arma que de repente talvez não esteja especificada aqui no livro. O ponto que ele vai abordar aqui no capítulo, eu acho bem interessante a gente comentar um pouquinho mais, que são os efeitos narrativos das lutas, olha só. É uma parte pequena, mas eu acho que ele traz alguns conceitos bem interessantes. Porque assim, talvez eu até não esteja sendo muito claro aqui nas minhas explicações ao longo dos vídeos. Se eu não estiver, por favor, deixa aí nos comentários. Mas assim, pelo que eu percebo até agora, o UVG ele não é um cenário padrão. Isso aí, claro, né? Pela própria temática, pelo tipo de cenário que ele aborda, pela misturada de referências que ele faz e tudo mais. E assim, a ideia aqui não é um jogo de RPG clássico, comum, né? Sei lá, estilo D&D, muito embora o Luca faça muitas homenagens aqui ao D&D, ao sistema D20 e tudo mais, mas não é esse tipo de jogo, tá? A proposta do VG é bem diferente. E eu acho que um dos pontos que ajuda a gente a entender essa diferença de proposta, esse estilo de jogo mais solto, mais maluco, sei lá, mais voltado para a diversão, talvez esteja aqui um pouco nessa seção dos efeitos narrativos de luta. Claro, você vai ter ali, pelo que a gente comentou até nesse vídeo, né, aquelas fases do combate, o ataque, a defesa e etc e tal. Mas acredito eu que a ideia dele aqui é não tornar esse tipo de combate aquele combate padrão, né? Eu simplesmente jogo o dado e ataco, bati a defesa, bati, causei o dano, quanto é? Não, isso é muito mecânico. Eu acho que essa questão dos efeitos narrativos da luta que ele coloca aqui, que ele discute nessa sessão, vai um pouco nessa linha que eu tô falando. Eu vou ler um trechinho aqui do livro pra vocês, depois vocês coloquem aí nos comentários se vocês concordam comigo ou não, mas olha só. Ele coloca aqui: os heróis devem ser encorajados a tentar coisas estranhas e incomuns. Resumindo, recompense boas ideias com vantagens e mais ideias com riscos, né? E aí ele dá uma sugestão aqui numa tabelinha que eu vou mostrar para vocês de 4 mecânicas simples que você pode usar para fazer esse arbitramento aí dessas sugestões, dessas ações estranhas que os jogadores são encorajados e incentivados a tomarem num combate. Basicamente, a gente vai aqui lidar com aquela questão também da vantagem e desvantagem dependendo da ideia. Mas eu vou ler aqui os exemplos da tabelinha que eu acho que fica mais claro de vocês entenderem qual é a ideia aqui do Luca. Olha só. Ele dá aqui ideia do herói. Se for uma ideia terrível, por exemplo, você como narrador deve proceder de que maneira? Ok, você pode tentar, mas o inimigo vai fazer uma reação primeiro com vantagem. Ou seja, você não está barrando o personagem de fazer uma coisa ruim, mas ele vai ter uma desvantagem para isso. E assim sucessivamente. Esses são os exemplos das 4 mecânicas que ele coloca aqui. A segunda, uma ideia arriscada. Você como narrador. Ok, você pode tentar, mas o inimigo vai ter uma reação logo em seguida, ou uma vantagem no próximo ataque dele. De novo, você está dando total liberdade para os personagens, para os jogadores, fazendo o que eles bem entenderem. Mas isso tem consequências na mecânica do jogo, e não são aquelas consequências de, você vai fazer tal coisa, tem uma penalidade de menos 40, porque ele está com meia cobertura, você vai ter uma penalidade de menos 50. Não, eu encaro isso como uma maneira mais fluida, mais simples de resolver as questões que quem já narrou, quem já jogou sabe, né? Numa situação de combate tem N situações que vocês podem imaginar que não estão previstas exatamente nas regras. Então essa questão de você dar vantagem ou desvantagem me parece uma solução simples e ao mesmo tempo bastante eficaz para esse tipo de situação. Vou continuar aqui nos exemplos. Olha lá, terceiro exemplo que ele dá aqui. Uma ideia interessante. E aí você como narrador. Parece uma boa ideia. Você pode tentar, mas se você falhar, o inimigo vai ganhar uma reação ou uma vantagem no próximo ataque dele. E por fim, o último exemplo que ele dá, uma ótima ideia. É uma ótima ideia, você como narrador diz. Se você passar em um teste fácil, você ganha vantagem quando tentar executá-la. Ou, se falhar no teste, você perde a ação. Ou seja, eu acho que isso aqui resume bem essa questão. Você dá a liberdade para os jogadores fazerem o que eles bem entenderem, não necessariamente seguirem aquelas ações padrão de um combate, por exemplo. A ideia aqui é justamente você ousar, fazer coisas diferentes, ser criativo, né? Claro, desde que faça ali algum sentido na narrativa e tudo mais. E aí você, como narrador, tem essas mecânicas para você arbitrar as situações. De uma maneira, como eu falei, bastante simples, mas a meu ver eficaz, com a questão das vantagens ou desvantagens. E só para fechar esse ponto, eu já ia esquecendo, mas é sempre bom lembrar
que os personagens eles também vão ter sempre a possibilidade de sacrificar pontos de vida para ganhar dados de vantagem, né, durante o jogo. A gente comentou um pouquinho disso já em vídeos anteriores. E também tem aquela outra mecânica, né, dos dados heróicos. Né? Cada sessão, cada hora de jogo, o personagem vai ganhando um dado que ele pode utilizar para ter mais vantagem em qualquer jogada de dados, inclusive nos combates. Então, todas essas mecânicas vão se somando para tentar tornar o combate, na minha opinião, mais criativo, mais diversificado e mais dinâmico. Para a gente encerrar esse vídeo aqui, tem a última mecânica que ele apresenta, que eu acho que também vai bem nessa direção, assim, de tornar o combate o mais dinâmico possível, que é a mecânica que ele coloca aqui, olha, do dado de intensidade. Como é que funciona isso? Eu vou ler esse trechinho para vocês, olha só. Se um conflito tomar muito tempo, na minha interpretação, aquela coisa que geralmente acontece nos combates do D&D, porque tem muita regra, tem muito sistema, você fica ali infinitos minutos jogando dado e vendo os resultados, né? Então a ideia do Luca aqui, na minha opinião, é burlar isso de alguma maneira. Então, olha lá, se o conflito estiver tomando muito tempo, introduza o dado da intensidade. Use um dado chamativo e o coloque em um pequeno pedestal. Aqui, perdão, só aquela parte mais lúdica e tal, algo que chame a atenção dos jogadores, né? A cada rodada, você aumenta o valor desse dado da intensidade em 1. E como é que funciona a mecânica em si? Aumente todas as rolagens no conflito com aquele valor. Isso vai deixar as coisas mais rápidas. Ou seja, esse dado da intensidade é como se fosse um dado bônus, um dado coringa, que você vai somar ali nas jogadas de todos os que estão envolvidos ali no combate, independente do lado. Ele não fala nada aqui, seja dos heróis, seja dos antagonistas, dos inimigos. Qual é a ideia disso? Fazer com que todo mundo acerte mais, ou que os golpes causem mais dano, etc e tal, para o combate terminar mais rápido. Você vai usar isso sempre? Não, você vai usar aqui se o combate estiver ficando muito lento, muito moroso, muito chato. Então, eu não lembro de ter visto em outro local alguma regra nesse sentido, mas eu acho válida de pelo menos a gente experimentar em mesa e ver qual é o resultado prático. Então é isso, pessoal, a gente encerra por aqui o conteúdo desse vídeo, mas ainda tem muita coisa pra gente explorar do UVG. Se você quiser seguir com a gente na caravana, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque na sequência, no próximo vídeo, a gente vai abordar aqui, olha, tecnomagia e fantasciência. Então, quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que são importantes pra gente continuar trocando ideia, e a gente se encontra na próxima resenha.